Olá, meus amigos, estamos aí de volta com uma questão interessantíssima hoje. É uma questão que já caiu em um concurso da Receita Federal, se eu não me engano, para o cargo de TTN, né? Que hoje é o cargo de analista tributário da Receita Federal. É uma questão que vai envolver divisão proporcional. E o enunciado diz o seguinte: a família A de 5 pessoas e a família B de 4 pessoas combinaram de passar as férias numa casa de campo com despesas em comum, distribuídas de acordo com o número de pessoas de cada uma. Terminadas as férias, verificou-se que a família A gastara R$ 8.424 e a família B R$ 9.342, razão pela qual tiveram de fazer um acerto de contas. Que quantia a família A teve que dar à família B? Então vamos lá, né? Pelo enunciado, a divisão das despesas deveria ter sido proporcional ao número de pessoas em cada família. Mas isso não ocorreu. Então agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a divisão proporcional para poder ajustar essa situação. Então vamos lá a solução, ó. Primeiro, a família A, ela tem 5 pessoas e gastou R$ 8.424. A família B tem 4 pessoas e gastou R$ 9.342, certo? Bom, como eu disse lá no enunciado, né, as despesas em comum terão de ser repartidas de acordo com o número de pessoas de cada família. Então, para isso, nós vamos nos valer o quê? Da regra de divisão proporcional, certo? Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, seja X a despesa que caberia à família A e Y a que caberia à família B, se nós tivéssemos feito uma divisão proporcional das despesas, né? Bom, então, o que aconteceria aí? Se eu fosse fazer uma divisão proporcional das despesas, né? Eu teria que fazer essa proporção aí, ó, x sobre 5 igual a y sobre 4. Perfeito? Então tá lá. Bom, mas nós sabemos também que x mais y, ou seja, a despesa que deveria ter tido a família A mais a despesa que deveria ter tido a família B, isso tem que ser igual ao quê? A soma das despesas que foram incorridas, né? Então tem que ser o 8.424 mais o 9.342. Sempre lembrando que isso aqui não é o X e isso aqui não é o Y, tá? Isso aqui é a despesa que ocorreu na família A e essa é a despesa que ocorreu na família B. X é a despesa que deveria ter ocorrido na família A e Y é a despesa que deveria ter ocorrido na família B, se tivesse havido uma divisão proporcional, certo? Mas a soma de X e Y tem que ser igual ao quê? Ao valor total da despesa das duas famílias, certo? Que é justamente o 8.424 mais o 9.342, que é a despesa total. Aplicando, então, a propriedade das proporções, o que nós vamos ter? Olha lá, ó. Nós vamos usar aquela propriedade, né, que a soma dos numeradores tem que ser igual não, desculpa, né? X sobre 5 mais igual a Y sobre 4, que tem que ser igual ao quê? A soma dos numeradores, né, sobre a soma dos denominadores. É isso, tá? Eu vou, então, somar os numeradores aqui, e vai dar o numerador dessa razão, e vou somar os denominadores, vai dar o denominador dessa razão, certo? Isso é uma propriedade das proporções. Eu tenho o valor do x mais y, né, que é 17.766, e 7.766 dividido por 9 vai dar 1.974. Agora, então, eu posso achar os valores de x e y, né?
Para achar o valor de x, basta eu passar o 5 multiplicando 1974. E para achar o valor de y, basta eu passar o 4 multiplicando 1974. Né? Então, eu vou achar esses valores aí para x e para y. Então, o valor que a família A deveria ter gasto seria 9.870. E o valor que a família B poderia ter gasto, aqui é a família A, né? E aqui a família B poderia ter gasto, né? Deveria, né, ter gasto R$ 7.896. Então, vamos lá. Ó. A família A gastou R$ 8.424 e deveria ter gasto R$ 9.870. A família B gastou R$ 9.342 e deveria ter gasto R$ 7.896. Certo? Porque esses valores aqui são os valores que elas deveriam ter gasto se tivesse havido uma divisão proporcional, né? Bom, então a família A, ela gastou quanto a menos? Se ela deveria ter gasto 9.870 e gastou 8.424, ela gastou a menos o quê? 9.870 menos 8.424, R$ 1.446. Por óbvio, então, a família B gastou a mais os mesmos R$ 1.446, né? Ou seja, lá, é pegar o 9.342, que foi o que ela gastou, e diminuir do valor que ela deveria ter gasto. Certo? Esses valores aqui, por óbvio, tem que bater, né? Porque na divisão proporcional, o que um deixou de ganhar compensa com o que o outro ganhou a mais. Perfeito? Então, a família A, ela deve dar à família B a quantia de R$ 1.446, para que realmente aí a gente tenha a divisão proporcional das despesas. Perfeito? E com isso, então, o gabarito é letra B de bola. Ok? Bom, gente, se vocês gostaram aí da resolução dessa questão, deixem o seu like. Se não se inscreveram no nosso canal ainda, aproveitem para fazê-lo. Não se esquecendo aí de acionar o sininho para receberem notificações de novos vídeos, certo? No próximo vídeo vamos mostrar uma situação que envolve a chamada regra de sociedade. Até lá então, grande abraço a todos.